Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa de oração. Sintam-se à vontade. E mais uma vez, parabéns a todos nós que deixamos os nossos lares para vir aqui nos reunirmos nesta casa. O perigo dos velhos cálculos. Às vezes, os velhos cálculos podem nos deixar infelizes. O nosso estado emocional é a soma de duas coisas: um acontecimento externo e um sentimento interno a respeito do nosso passado. Surpreso? Repare que não digo um sentimento interno a respeito do acontecimento, e sim um sentimento interno a respeito do nosso passado. Sabemos disso em função da maneira como as pessoas se comportam. O que importa não é o acontecimento em si. Algumas pessoas consideram o conflito uma terrível experiência. Outras mal o percebem. Algumas, por mais ricas que sejam, passam a vida inteira se preocupando em ficar pobre. Enquanto outras, embora pobres, nunca se preocupam com o dinheiro. Para algumas pessoas, a opinião dos outros é crucial. Para outras, não é tão importante. O que aprendemos com essas coisas? Aprendemos que os eventos atuais não são vivenciados com pureza, sendo contaminados por atitudes do passado. Se formos sábios, portanto, não levaremos demasiadamente a sério as nossas reações e começaremos a nos livrar dos efeitos dos velhos sentimentos. Este é o único cálculo que faz sentido. Esta mensagem é tirada de Minutos de Reflexão de Simon Park. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração, de reflexão. E eu gostaria de pedir para vocês que sentassem de uma maneira confortável, descruzando os braços, as pernas. Vamos nos sentir bem à vontade para que a gente possa fazer a nossa oração inicial. Fechando os nossos olhos, respiramos profundamente. Vamos sentir a paz que emana neste ambiente, em que a espiritualidade amiga, com tanto carinho, nos preparou desde cedo para nos receber neste ambiente, aonde nós estamos unidos na mesma sintonia de harmonia, de paz, de amor. Vamos sempre manter os nossos pensamentos em uma frequência positiva, para que a gente possa sempre também emanar essa frequência para as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa família, as pessoas que estão necessitando de vibrações positivas, as pessoas que estão sofrendo mentalmente, as pessoas que estão com seus corpos materiais doentes, em um processo de evolução sofrida. Vamos pedir ao Pai Nosso, que está em toda parte,
santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, da mente e do corpo, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Hoje nós contamos com a presença do Jefferson, né, Jefferson? Ele está vindo de Criciúma, fomos presenteados com a presença dele. Seja bem-vindo. Pessoal, boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Também boa noite especial pelas pessoas que nos acompanham pela internet. Bom, o tema da noite, nós vamos fazer uma reflexão sobre conflitos emocionais. E tivemos 2 lições antes da palestra. Na mensagem que nosso irmão leu, foi uma reflexão sobre conflitos emocionais. E um dos processos que a gente pode fazer é essa harmonização. Então, todos nós chegamos agitados na casa espírita, cada um com seus pensamentos. E no trabalho da nossa irmã, nós fomos sendo equilibrados para o momento da palestra. Então, quando nós estamos com conflitos, nós precisamos ler muitas vezes, mas também precisamos asserenar a nossa alma. Então, eu trouxe algumas obras para a gente fazer uma reflexão, trechos de obras, que são um livro chamado Atenção, Justiça Divina, Urgência, Seguindo Juntos, A Terra e o Semeador, No Portal da Luz, Paz e Renovação. Todas essas mensagens são do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, e também trouxe uma obra chamada Conflitos Existenciais, psicografia do Divaldo, mensagem da Joana de Ângeles. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém com conflito emocional? Ansiedade, depressão, conflitos na família, no trabalho, de relacionamento, conflitos de doença física. Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos assim: qual a melhor forma de evitar a influência do mal em nossos pensamentos? Então, os nossos pensamentos vão sofrer influências do mal. Os Espíritos respondem: aprende a te conhecer. Primeira pergunta para vocês: você se conhece bem? Então, toda vez que a gente utiliza a nossa emoção diante das dores, nós vamos utilizar a busca que alguém ou algo venha nos tirar daquele problema. Ore por mim, faça um passe por mim, me dê um medicamento, vou atrás de um psiquiatra, de um psicólogo, de um terapeuta, sempre que alguém venha de fora e traga a solução para dentro. Mas os Espíritos vão dizer o seguinte: se você de fato quer evitar a influência do mal em seus pensamentos, aprenda a se conhecer. Então, para aprender alguma coisa, você tem que estudar. Você tem que se dedicar a se conhecer. Senão, simplesmente, você vai viver a emoção da vida. Diante das dores, a emoção traz angústia, sofrimentos e desespero. Então, a doutrina espírita é uma fé raciocinada que faz com que a gente possa estudar sobre o processo da vida e aprenda a se conhecer para viver as dores. Então, eles vão dizer para a gente: os conflitos emocionais surgem na vida de todos. Isso quer dizer, hoje é uma aula.
nós vamos estudar. Espero que todos deixem suas dores, seus conflitos em casa e tentem estudar hoje. Os Espíritos estão dizendo para a gente que todo mundo tem conflito emocional. Então, eu estou fazendo a palestra, olhando para diversas pessoas no centro e várias que vão acompanhar pela internet. Todos nós temos problemas emocionais. Qual a diferença? Se você sabe lidar com seus problemas ou você não sabe lidar com seus problemas. Então, quando eu tenho um conhecimento espírita, eu tenho um apoio profissional de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, eu estou criando bagagens para lidar com os meus conflitos emocionais. Então, eu sou um atendente fraterno, eu estou diante de uma pessoa em sofrimento. Uma das questões que eu vou analisar é o que ela está fazendo para cuidar dela. Porque se um amigo meu, espírita, que estuda, que trabalha dentro do movimento, eu sei que ele tem problemas emocionais, conflitos emocionais, na hora que ele cair na dor, porque todos nós caímos nas nossas dores, eu sei que ele tem uma estrutura para suportar a queda e também se levantar o mais rápido possível. Então, o desencarne de um filho, por exemplo, de um trabalhador espírita, vai doer bastante nele. Mas se ele entender do processo da vida, se ele estiver compreendendo a doutrina espírita, ele não vai para o desespero. Mas se um ente querido desencarna na vida de uma pessoa extremamente materialista, extremamente apegada, sem nenhum entendimento de espiritualidade, essa dor pode ser terrível na vida dela e ela pode até pensar em suicídio. Alguém gostaria de um convite para estudar? A casa deve ter grupos de estudo. Porque nós vamos passar por dores. Se já estamos passando, até o dia do nosso desencarne, nós vamos passar por dores. E as pessoas simplesmente querem os medicamentos. Eles vão dizer para a gente, vá se preparar. Porque uma criança engasgada aqui, e os pais não souberem desengasgar a criança, quanto mais ela ficar roxinha, mais os pais vão se desesperar. O que é que ela gostaria? Que um médico, um policial e um bombeiro viesse desengasgar seu filho. Essa é a base do suicídio. Quanto mais nós estamos diante de um conflito emocional, diante de um sofrimento, e a gente não consegue resolver, a gente vai entrando em desespero. Chega uma hora que a gente não suporta e muitos vão até o suicídio. Então, nós precisamos aprender que os médicos, os bombeiros, os psiquiatras cuidam do corpo físico. E nós precisamos cuidar da alma. Então, se um bombeiro está passando por uma dificuldade, ele tem conhecimentos para lidar com aquela dificuldade. O espírita, ele vai ter que ter os seus conhecimentos para passar pela sua dificuldade. Não sei se fez sentido. Então, muitas pessoas vêm atrás dos fenômenos, das curas, dos medicamentos, e a doutrina está dizendo, venha conhecer para que você possa cuidar da sua própria vida e, se possível, auxiliar outras pessoas. O que eles dizem para a gente? Cada criatura humana é na Terra o que realmente já acumulou em si, nas variadas reencarnações, sendo o corpo instrumento transitório para a vida terrena. Então, todos nós entramos em conflitos quando a gente busca se conhecer e quando a gente se relaciona com as pessoas. Os espíritos vão dizer que a ciência mais difícil na Terra é a ciência da convivência. Então, as pessoas entram em conflitos íntimos e aí dizem, meu Deus, mas por que eu sou assim? Mas por que eu sou insegura? Por que eu sou promíscua? Por que eu sou isso? Por que eu sou aquilo? No conflito íntimo. Ou a mesma coisa quando eu estou analisando uma pessoa. Porque ele é assim, porque ele é assado. Os espíritos estão dizendo que nós somos a soma de várias encarnações. Então o espírita, quando vai analisar os seus conflitos, seja da sua própria vida ou conflitos de uma outra pessoa, não dá mais para olhar do berço ao túmulo. Ah, mas a minha criação foi assim. Exemplo, homossexualidade. A criança nasceu num determinado momento, foi se encontrando e se identificou como homossexual. Seja masculino, feminino, transexual. A psicologia tradicional vai, na infância, buscar ali explicações para identificar porque essa pessoa
teve o segmento na orientação da homossexualidade. A doutrina vai dizer, ele já viu assim. A mente é muito mais forte do que a gente. Então, uma pessoa que está na cocaína, no álcool, no cigarro, nas drogas, na violência, não é ela, é o espírito que já traz as suas tendências. Se é uma pessoa bondosa, caridosa, é um espírito que traz suas tendências. Então, assim, a gente não pode pegar um chicote e ficar se chicoteando porque eu sou assim. Mais uma vez, cada criatura é na Terra o que realmente o Espírito já acumulou em si mesma, nas variadas reencarnações, sendo o corpo instrumento transitório para a vida terrena. Então, uma pessoa que está com câncer, ela tem que fazer tratamentos para o câncer, porque a doença está no corpo físico. A depressão, a ansiedade, ela está na mente. Então, tem muitas pessoas extremamente saudáveis fisicamente, faz seus exames de sangue, de imagem, mas estão extremamente depressivas. Porque o emocional é a doença do espírito na mente. Então, quando a gente vê pessoas em desequilíbrios emocionais de várias formas, é a mente doente e precisa ser tratada. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade espiritual diante das ocorrências do cotidiano. Mais uma vez, doutrina espírita é uma escola. Eu preciso entender a função da doutrina espírita. A função da doutrina espírita não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, não é a Umbanda. A função da casa espírita é uma escola. O espiritismo não obriga, não tem batizado para as pessoas se tornarem espíritas. Então eu venho na casa espírita para entender o processo. Então ela está dizendo para a gente, se você quiser entender o seu processo de vida, não é só uma questão de autodescobrimento, que a psicologia faz, que os coaches faz, que a gente vai para a internet, tem alguém lá dizendo assim, você precisa ter o autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. O autoconhecimento é necessário, mas eles estão dizendo para a gente que a gente tem que ter o autoconhecimento do espírito. Então, eu sou o Jefferson, com 49 anos, que a minha consciência atual pertence a essa vida. Mas o meu espírito já teve várias vidas. Já foi Maria, já foi João, já foi José, já foi Fernanda. Passou por várias experiências. Então, hoje, eu sou um somatório disso tudo. Então, não adianta uma pessoa querer se conhecer analisando só do berço ao dia de hoje. É um convite que eles estão fazendo para a gente. Então, quando você está diante de uma pessoa, um relacionamento, um filho, um chefe, que você tem conflitos emocionais com aquela pessoa, se você só olha para aquela pessoa, é injusto. Seu marido é arrogante. Sua filha é tal forma. Sua esposa é tal forma. Uma forma de encarar é o espírito da minha filha, o espírito do meu marido, o espírito da minha esposa é assim. E é o que o Kardec diz, o verdadeiro espírita é aquele que veio domar suas más inclinações. Então, as nossas más inclinações que nos perturbam e perturbam os outros, é do espírito. Nós não vamos acabar com isso. Então, você olhe para si e diga, meu Deus, eu sou imperfeito nesse ponto. Você não vai acabar com isso. Você vai domar. Por exemplo, o ciúme é um vício do espírito. O álcool é um vício do espírito. Só que se você for no AA, eles nunca vão dizer que estão curados. O AA sempre é um alcoólatra em recuperação. Um ciumento é um ciumento em recuperação, porque é um vício. Ele vai ter que estar constantemente trabalhando para domar o seu vício. Não sei se ficou claro para vocês. Então, as nossas imperfeições morais são vícios. A gente não acaba com elas de uma hora para outra e a gente nem vai acabar dos outros. Cada criatura retorna à Terra com um conflito que lhe diz respeito, as lutas regeneradoras, conflito que nos define o débito atuante na contabilidade da vida. Fé raciocinada, Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que faz bom uso dos ensinos dos espíritos. Quando os espíritos dizem cada criatura retorna à Terra com um conflito que lhe diz respeito, isso é seu.
Alguém já ouviu falar uma frase bem conhecida? Aceita que dói menos? Isso é seu. Qual dor você está sentindo? Uma separação, uma crise financeira, um relacionamento doentio? Essa é a sua doença, é sua. Então existe uma grande dificuldade que aumenta os nossos conflitos, é a gente não aceitar. Na doutrina espírita existe uma palavra muito mais bonita chamada resignação. Que diz também que é: Pai, faça a sua vontade aqui na terra como é feita no céu. Então nós temos os nossos direitos de desejar a nossa vida de uma forma, mas ela nem sempre vai se apresentar da forma que a gente quer. Então quando ela se apresenta naquela dificuldade, ela é sua. E a maioria de nós queremos sempre que alguém tire os nossos problemas. Não sei se ficou claro. Tira, por favor. Me dá um passe. Vai lá em casa, faz uma prece. Criatura, isso é seu. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Senão, isso vai lhe dominar. Conflito que nos define o débito atuante na contabilidade da vida. Então, ele está dizendo para a gente que aquilo veio na nossa vida porque nós devemos. Aqui é uma outra dificuldade para as pessoas que não entendem a doutrina espírita de uma fé raciocinada. Nós sofremos pelo mal que a gente fez. Ponto. Senão Deus seria injusto. Então, quando eu estou tendo um conflito, aquele conflito foi causado por mim, nessa vida ou outra. Por isso que Deus mandou aquilo para mim. Uma forma bonitinha também, na oração do Pai Nosso e na oração de São Francisco, é perdoando que se é perdoado. Então, se eu preciso perdoar alguém, é porque eu tenho que ter a consciência que um dia eu machuquei alguém. Porque seria injusto para uma pessoa passar por uma dor que não fosse dela. Isso é uma fé raciocinada. Então, a partir do momento que eu entendo que esse conflito é meu, eu vou sair da reclamação, do vitimismo, do choro, que não muda a minha vida, para uma ideia de dizer: agora eu vou chorar porque dói, mas eu quero sair daqui. Não sei se ficou claro. Eu sempre vou fazer essas perguntas para fazer reflexão. Então, existem dois tipos de pessoas básicas, porque as duas sofrem, mas uma que reclama da sua dor até não aguentar mais, e uma outra que diz: Pai, faça a sua vontade aqui na terra como no céu. Se é para mim, me dá força para passar por isso aqui. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Vamos entender o que estão dizendo aqui. As dificuldades que nós passamos na vida é o que a gente precisa para se tornar pessoas melhores. Se você passou um problema de relacionamento e você cresceu com esse problema de relacionamento, foi bom você ter passado por aquilo. Porque você se tornou uma pessoa mais forte. Você não vai ser tão inocente, tão iludido, tão iludida. Porque aquela dor te trouxe uma experiência que fez você se tornar mais forte. Então, eles estão dizendo para a gente que o objetivo das nossas dores, além de restituir os nossos erros, é fazer a gente pessoas melhores e mais fortes. Só que eles dizem para a gente que se as provas é o que vai nos salvar, somos nós que prejudicamos. Então, assim, uma pessoa que não tem o entendimento do processo da vida, ela vai se vitimizar. Ela se vitimizando, ela vai encontrar 1000 motivos para justificar a sua dor. E eu vou dizer, eu concordo com você, a dor é sua, está doendo, mas ou você escolhe ficar aí ou você sai. Então, a doutrina espírita, ela é para quem quer sair das suas dores. É para quem já diz: não aguento mais. Não dá mais para viver com isso. Não suporto mais carregar esse fardo, essas lamentações. Então, ele está dizendo que quem atrapalha qualquer sofrimento é a própria pessoa. Então, um depressivo é ele que precisa melhorar. Não sei se ficou claro para todo mundo. Os exemplos de conflito são incontáveis. É o convívio com um parente difícil, a paciência diante do cônjuge incompreensível, a dificuldade em educar e encaminhar para o bem um filho rebelde, as pressões exercidas pela chefia no trabalho, a ameaça de perda de emprego,
que nos sustenta, a traição de alguém muito amado em quem depositamos irrestrita confiança, a perda de um ente querido vitimado por doença ou doença incurável e assim por diante. São problemas corriqueiros, comuns à maioria das pessoas, mas que nos atingem deixando marcados pela dor dilacerante e pelas lágrimas sentidas. Vamos lá. Eles deram um exemplo aqui de vários sofrimentos. Ela está dizendo para a gente, a Joana de Anjos, que isso é corriqueiro, é comum. Comum. Mas quando bate na sua vida, é desesperador. Porque você não espera que isso aconteça com você. Mas a dor que você está sentindo, muita gente sente. Aí vem uma frase do Platão, antigo filósofo, que ele dizia o seguinte: o homem inteligente aprende com seus próprios erros. Um homem sábio aprende com os erros dos outros. O que é que isso traz para a doutrina espírita? Que uma pessoa inteligente, ela vai estar sofrendo muito as suas dores e vai começar a aprender a lidar com as suas dores. Um homem sábio não precisa passar por aquilo, porque ele aprende com as dores dos outros. Então, por exemplo, um atendimento fraterno, vai chegar uma pessoa na casa espírita com conflitos emocionais. Um atendente vai auxiliar aquela pessoa e vai estar entendendo o conflito. Porque ela diz, estou com um problema no casamento. O atendente vai fazer uma reflexão. Como é que está meu casamento? Estou com um problema com álcool. O atendente vai fazer. Então, o atendimento fraterno é um aprendizado da dor do outro para que eu analise a minha, aprendendo a lidar com o conflito que eu tenho, auxiliando outra pessoa. Na mesa mediúnica é a mesma coisa. Então, por exemplo, na casa chega uma pessoa com pensamento suicida. Na mesa mediúnica passa um suicida. Então, se eu estou lidando com as dores das pessoas, se eu estou auxiliando as pessoas passarem pelas suas dores, quando for a minha, eu sei lidar. Agora, se eu vivo uma vida extremamente materialista, só se preocupando muitas vezes com as minhas pessoas do lar. Só que a gente sabe que o lar é onde é o maior conflito que a gente tem. Se eu não sou feliz em casa e não quero ajudar ninguém, na hora que a dor vem na minha vida, eu não sei o que fazer. Não sou preparado para isso. Não sei se fez sentido. Então, quando eu estou trabalhando, auxiliando uma pessoa, eu sei que ela tem uma bagagem para passar por aquilo ali. Quando eu estou atendendo uma outra, eu sei que se ela não cuidar, é capaz dela se matar. Porque ela não tem estrutura para lidar com aquilo. Então, antes de eu salvar uma criança engasgada, eu tenho que ter a humildade de dizer, eu não sei desengasgar, por favor, me ensina. E aí falta humildade para a gente na Terra, por isso que ele diz que nós somos orgulhosos e egoístas. Nós só queremos a vida do nosso jeito. E é legal querer do nosso jeito, mas o problema é na dor. Hoje eu botei no meu Instagram assim uma mensagem. É compreensível a pessoa não querer conhecimentos espirituais. É compreensível. Mas talvez na dor, meu Deus, eu perdi tempo. Porque é na dor, é no sofrimento que a gente vai analisar a nossa estrutura. Então eu tenho amigos, eu gosto de bar, eu sempre falo lá em Criciúma, eu gosto de bar, gosto de rock. Sou dependente químico do álcool, faz mais de 20 anos que eu não bebo álcool. E eu estou no bar com os meus amigos e eu sei que muitos que estão bebendo ali estão depressivos. Porque o álcool está aliviando eles a dor que eles não conseguem resolver. E aí, quanto mais você sofre, mais o álcool. Até você ficar dependente de uma coisa, pode ser um antidepressivo, porque você não vai resolver aquilo que você precisa resolver. Em razão do complexo de inferioridade que assola expressiva parcela das almas na Terra e ciente de que semelhante vivência psicológica se deve ao nosso voluntário afastamento de Deus ao longo das etapas evolutivas. O que o Emmanuel está dizendo? Nós vamos passar por conflitos emocionais, porque nós somos espíritos endividados. Tudo que a gente vive na Terra ainda é focado no materialismo, a vida aqui, então nós somos imperfeitos e afastados de Deus. Então chegou uma pessoa para mim em sofrimento com um conflito, uma das perguntas é, o que você está fazendo com o seu lado espiritual? Aí eu frequento a igreja católica, legal.
Eu frequento igreja evangélica, legal. Eu frequento tal lugar, legal. Eu frequento casa espírita, legal. Por quê? Se uma pessoa não está passando por nada de conhecimento espiritual, é um barco à deriva. Então é natural a gente olhar aquela pessoa se batendo em sofrimento, vai dizer, ela ainda vai precisar aprender muita coisa para sair dali. Os vícios do orgulho e do egoísmo geram os estados negativos da mente, como sejam tristeza, azedume, angústia ou inconformidade. Envenenam a alma e nos tira a paz diante dos conflitos emocionais. Então o conflito chegou na vida de uma pessoa. Ponto. Veio a pancada que ela não esperava. E ela não está fazendo uma transformação moral. Ela não está querendo se tornar mais humilde, mais caridosa, mais resignada. O que é que vai dominar ela? Orgulho, egoísmo. Olha como é duro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles vão falar de mortes prematuras. Um filho morre e a mãe está negociando com o espírito lá sobre as suas dores. Ela quer aliviar as dores dela. E o espírito fala para ela, será que não é egoísmo seu querer que seu filho fique com você nesse vale de misérias? Então, aonde está o egoísmo de uma mãe na morte do seu filho? Porque muitos vão dizer que a morte de um filho, o sofrimento é o amor. É o amor que a mãe tem pelo corpo. Amor não machuca ninguém. O que machuca é o egoísmo da mãe. Aonde é o egoísmo? Ela não queria que ele morresse. Eu não queria que ele morresse, eu não queria estar doente, eu não queria ter terminado, não queria ter separado, eu não queria ter sido demitido. Então, toda vez que algo acontece que a gente não espera e a gente não quer, a gente vai ficar triste com raiva. Vai se tornar muito pior. O vício do orgulho e do egoísmo gera os estados negativos da mente. Então, nós sofremos mentalmente porque nós somos egoístas, orgulhosos, vaidosos. E ele diz, eu ter esse vício mental diante de um sofrimento só vai piorar. Ele não está dizendo que não vai doer. Não sei se ficou claro. Vai doer. Mas o desespero, a raiva, a revolta, o que leva uma pessoa ao suicídio é a incapacidade dela de lidar com aquilo ali. Eu trabalho com dependência química e prevenção ao suicídio, valorização da vida, fora do movimento espírita. E muitas pessoas perguntam para a gente, o que é que leva uma pessoa ao suicídio? Aí cada um vai dizer alguma coisa. Crise de relacionamento, crise financeira. Não é. O que leva uma pessoa ao suicídio é a incapacidade daquele indivíduo lidar com os conflitos emocionais que ele está passando. Porque não é porque tem conflito de relacionamento que a pessoa vai se matar. Não é porque tem, mas determinados indivíduos chegam a um determinado momento que explode. E eu ainda nem estou falando de influência espiritual, que piora a situação. Então, ou a gente acorda para a necessidade de estudar e se transformar, ou a gente simplesmente vai levando com a barriga até vir uma pancada mais forte, que a gente, não dá mesmo, precisa de ajuda. Quando a revolta, a inconformação e o desespero se instalam, começa a desagregação da saúde física, instalando transtornos depressivos profundos, de alienação da realidade, até o momento infeliz do surto que empurra para o suicídio. Então, um conflito emocional simples, pequeno, pode criar uma proporção tão grande que leva uma pessoa ao suicídio. Aí a pessoa vai dizer, meu Deus, mas aquela pessoa se matou por um namorado? Tanto homem, tanta mulher. Para aquela pessoa não fazia sentido o que a gente está falando para ela. A mente dela estava dominada naquilo ali. Então, quando a revolta, a inconformação, o desespero se instala, começa a doença física. É um probleminha no estômago, é um probleminha no pâncreas, é um probleminha na garganta. Todas as doenças físicas, os espíritos nos dizem que é dores auxílio. Já que você não quer mudar emocionalmente, vamos dar um probleminha no seu pé. Para que, Jefferson? Para você ir cuidar do seu pé. Mas até você cuidar do seu pé, você vai ficar nervoso. Aí eu acho que vou tomar um passe. Acho que eu vou na igreja católica. Acho que eu vou na igreja evangélica. Então, assim, muitas pessoas estressadas, quando adoecem e procuram uma religião, elas se acalmam diante da doença. É só você analisar pessoas com câncer.
Quando ela descobre o câncer, é um desespero. Mas depois que ela começa a lidar com o câncer, 99,9% dessas pessoas vão se espiritualizar. E elas passam pelo câncer mais equilibrados. Então, quando a revolta, a inconformação e o desespero se instalam, começa a desagregação da saúde física, instalação de transtornos depressivos profundos, de alienação da realidade, até o momento infeliz do surto que empurra para o suicídio. Então, se a gente for prestando atenção na palestra, é um processo que leva uma pessoa ao suicídio. Porque a gente só se desespera quando a pessoa se mata. Ou a gente vai se preocupar, poxa, ela está no psiquiatra, a gente já está de olho nela que ela está pensando em se matar. Não é assim. É um comportamento depressivo. Tem pessoas extremamente depressivas, sorrindo, abraçando, fazendo amor, rindo, mas intimamente, diante dos seus conflitos, estão se destruindo. Só que ninguém vê, mas ela sabe que ela está. Então, se a ideia do suicídio alguma vez te visitar o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Os Espíritos dizem para a gente que toda vez que a gente for para um velório, e está dito por Jesus, deixai os mortos enterrar os seus mortos e vá anunciar o reino de Deus, é porque aqueles que acreditam que a vida é na terra e olham para o corpo como morte, estão mortos. Jesus diz, vá anunciar o reino de Deus, que é o plano espiritual. Então nós, na doutrina espírita, anunciamos a vida pós-morte. Então toda a morte é um aprendizado para quem fica. Antigamente uma pessoa pegava a AIDS, hoje ainda pega. Mas antigamente a AIDS destruía fisicamente a pessoa. Os mais antigos vão lembrar aqui. Eu sou um dos mais antigos também. As pessoas morriam de AIDS extremamente magras, cheias de feridas. Era desesperador. Mas era um aviso para a humanidade. Olha só, ou você cuida da sua sexualidade, ou você vai morrer assim. Porque começou com uma peste gay. Todo mundo dizia que a AIDS era dos gays. Só que depois começou adolescentes, idosos, para todo mundo. Então a AIDS veio mostrar para as pessoas que a gente, assim, ou a gente cuida da nossa sexualidade, ou a gente vai morrer assim. Veio os medicamentos, veio os tratamentos, a gente nem se fala mais. O segundo foi o câncer. Quando uma pessoa descobria que estava com câncer, a família toda se desesperava. Morreu meu parente. Já era um atestado de óbito. Aí tinha que fazer quimioterapia, raspava o cabelo, era desesperador. Aí a medicina veio, trouxe exames, trouxe medicamento, tratamentos. Hoje a gente tem 1, 2, 3, 4 e estamos todo mundo bem ali lutando. Tem pessoas que vão desencarnar e outras que vão lidar bem com aquilo. Mas o aviso do câncer é, opa, como é que está a tua saúde física? Como é que está a tua alimentação? Qual é a terceira? Que veio para avisar a gente? Depressão. Como é que se morre de depressão? Suicídio. Então, toda vez que a gente sabe que alguém se matou, a lição é, como está a sua mente? Como está a sua mente? Porque pode ser que num determinado momento você não quer se matar, mas você caia no surto. O surto, muitos que se matam, tanto que o Kardec fala que aquele que se mata diretamente, ou por enforcamento, pular de um prédio, um tiro, um medicamento, ele é abrandado em sua pena. Diferente daquele que foi pelas drogas, pelo crime, que a gente chama de suicídio indireto. Geralmente, o que vai pelo direto, ele não quer morrer. Geralmente, quem se mata não quer morrer, ele só não quer mais sofrer. Só que como ele não suporta mais sofrer os seus conflitos emocionais, chega uma hora que ele dá um surto. Aí a lição do suicida é, como está você? Porque o suicida vai estar vivo, morrer é voltar para casa. Espiritualmente, ele não está no inferno se queimando. Mas ele está avisando para a gente, como está você? Ou você vai se cuidar, ou você vai ter esse processo. Quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo vai estar claro quando ele vai falar de suicídio e loucura. O Espiritismo ainda traz um outro ponto muito mais definitivo para a prevenção do suicídio. A voz dos próprios suicidas.
Ou a gente vai despertando, ou a gente vai simplesmente levando a nossa vida. O reloginho passa, então, caminhando para o encerramento, e vai dizendo para a gente: em vez de procurar a paz do coração, que é a consciência tranquila, a única felicidade real neste mundo, o homem cria para si tormentos desnecessários, que está em suas mãos evitar. Então, assim, a gente reencarnou. O Chico tem uma frase maravilhosa para isso: eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso me modificar agora e fazer um novo final. Então, essa mudança é individual. Então, eu trabalho com dependência química, conheço excelentes dependentes químicos, que hoje são auxiliares em clínicas de dependência. São pessoas maravilhosas que passaram por dores terríveis e têm depoimentos para as pessoas. Então, a gente pode fazer um novo final, mas essa escolha coloca aí na mente de você: nem Jesus tinha o poder. Nem Jesus tinha o poder de mudar alguém, se esse alguém não quisesse. Porque senão era só Jesus passar uma mãozinha assim, ó, tá todo mundo curado. Então você não vai conseguir passar no seu filho, você não vai conseguir passar na sua esposa, no seu esposo, você não vai conseguir. No máximo você se fortalece para mostrar caminhos, porque você vai ver que é muito difícil você mesmo mudar. Então, quando eu entendi que é difícil eu vencer o meu álcool, porque eu gosto do álcool, eu nunca vou discriminar quem bebe. Porque eu sei que a dificuldade dele é muito grande. Agora, eu vou entender ele e vou dizer: cara, precisou de mim, eu estou aqui. Agora, a escolha sempre vai ser sua. Você vai destruir você vai destruir a sua família, e talvez você não suporte, você se mate. Mas essa decisão é sua, não é minha. Não é da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, não é sua. Isso faz com que a gente fique tranquilo, porque quem está do lado de quem sofre é para ajudar, não é para sofrer junto. Então tem muita gente em conflito emocional porque quer salvar alguém. Você não consegue salvar aquela pessoa. Você tem que se fortalecer para sempre estar ao lado dela, para que na hora que ela quiser, você possa resgatar. Meu caso, minha mãe. Minha mãe fez tudo para eu sair do álcool. Tudo. Até eu não aguentar mais e levantei a mão. Disse: vem, meu filho. Mas até ela segurar a minha mão, ela sofreu muito. Até ela encontrar uma casa espírita. Ela virou trabalhadora espírita e o pessoal disse: espera que ele vai gritar. Na hora que ele gritar, você tem que estar bem para executar. Hoje minha mãe não está aqui, mas pode ser que ela assista pela internet depois. O filho dela, dependente químico, se transformou em palestrante espírita. Quem gosta de rock and roll e lembra de uma banda chamada Os Raimundos, o vocalista, que era muito louco, hoje é um pastor. Então não é só a doutrina espírita que salva os conflitos emocionais, é Jesus que salva. Agora, se a gente se encontrar na doutrina espírita, que bom. Mas se aquela pessoa se encontrar na igreja evangélica, por que ele tem que ser espírita? Ele tem que ser uma pessoa melhor, mas a escolha é das pessoas. Então, mais pela dor, somos levados à obra do Cristo para integrar-nos na edificação do reino de Deus, iniciando por nós mesmos. Mas muitos companheiros fogem de cooperar na seara do bem, alegando a imperfeição de que se notam portadores ou realmente uma falta de interesse em evoluir. Pessoal, Emmanuel é muito duro. Quem estudar o Emmanuel e ver o filme do Chico Xavier, o Chico estava desesperado no avião e o Emmanuel olhou para ele e disse: morra com a educação. Mas como é que eu vou morrer com a educação? Está na hora de você mostrar a sua fé em Deus, na imortalidade. Aí o Chico deixou uma lição para a gente: medo da morte e medo de morrer. Medo da morte é a falta de confiança em Deus. Medo de morrer é como você vai morrer. Vai ser num acidente, queimada, e vai gerar medo, porque a gente é imperfeito. Mas ele sabia o que ele tinha que passar por aquilo ali, e na hora que foi passar, ele sentiu a dor dele. Então, dores nós vamos sentir, mas a diferença é o que você sabe para passar por essas dores. Então, tem muita gente que não quer evoluir. Então, eu não sofro por quem não quer evoluir. Certo? Porque Jesus vai deixar a criatura lá, eu vou deixar lá também. Mas vou dizer: se precisar de mim, eu estou aqui. Porque o Espiritismo veio para os doentes que querem se curar. O Evangelho de Jesus veio para os doentes que querem se curar. Os que não querem vão ficar se batendo ainda, até cansar. Que é a famosa parábola do filho pródigo. Quando a pessoa cansar de sofrer, cansar de bater, vai pedir ajuda. Que a gente se fortaleça para continuar ajudando essas pessoas. Mas que a gente seja o primeiro a ser ajudado. E vai encerrar dizendo para a gente
que multidões rogam a paz no planeta atormentado de horríveis conflitos, mas raros se fazem dignos dela. É uma pancada aqui. Muita gente está pedindo paz no seu lar, na sua vida, na sua família, mas os espíritos dizem, não são dignos de ter, não. Não estão fazendo nada para ter paz. Só querem a paz. Para a esmagadora maioria dessas criaturas, a paz legítima é realização muito distante. Pesquisemos os próprios sentimentos e verificaremos quão difícil se nos faz a renovação íntima. Então, quando você começa a se conhecer e você começa a estudar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, você vai dizer, meu Deus, como é difícil eu me modificar. E aquela criatura que não está fazendo nada? Como é que ela vai se modificar? Então, o Emmanuel vai dizer que muitas das nossas aflições são inúteis. Nós sofremos por pessoas que não querem mudar. E aí, Jéssica, o que é que eu faço? Mude você. Nada muda se eu não mudo, nada melhora se eu não melhoro. Então, enquanto eu não assumir que eu sou a primeira pessoa, eu vou querer cuidar de todo mundo e nem sempre as pessoas querem se cuidar. Muitas mulheres aqui, Dia das Mulheres, já fiz muitas palestras para grupo de mulheres, e chega um determinado momento da vida de uma mulher casada que ela vai dar um grito de independência. Chega, vou cuidar de mim. Muitas mulheres passam por isso. Porque cuida do filho, cuida do marido, cuida do filho, cuida do marido, e eles vão levando a vida do jeito que eles querem. Todos nós temos que fazer isso. Cuidar da gente, para que a gente se fortaleça para ajudar os outros se os outros quiserem. A palestra é doce, tá? Não sei se vocês viram assim. Ela é doce. E encerrando, vai dizer, a Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital onde o pecado é doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz o homem enfermo o remédio eficaz. Para viver e servir com Jesus, é indispensável as lutas e dificuldades morais e espirituais da compreensão do outro. É preciso a gente compreender o outro para servir Jesus. Então, que a gente não jogue pedra. Quem fixa a atenção nas falhas alheias para descrevê-las ainda não está apto para cooperar na grande obra de renovação com Jesus pela reabilitação do espírito humano. Vamos parar de jogar pedra nos outros e focar na gente. E eu encerro com uma mensagem muito simples e muito bonita do Emmanuel, que ele diz, aquele que deseja paz para si vai ser o primeiro que leva a paz para os outros sem ter a sua própria paz. Você se entendeu? O primeiro a receber paz, tranquilidade na sua alma, é aquele que leva a paz para os outros, mesmo sem ter ainda a sua própria paz. Somos nós, trabalhadores espíritas. Que a paz esteja com todos. Vamos nos manter com harmonia. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a espiritualidade amiga por essa oportunidade que tivemos essa noite, nesse grande passo que nós tivemos com as palavras do nosso irmão, para essa nossa grande evolução espiritual. Esse grande aprendizado nós vamos levar, vamos ser melhores quando nós sairmos daqui, com certeza seremos melhores depois dessa experiência que nós estamos vivendo aqui, nessa casa espírita, nesse lugar de oração, de prece, de reflexão. Com essa harmonia que nós estamos agora, com essa harmonia que nós recebemos nessa palestra ácida, nós vamos encerrar nossos trabalhos dessa noite, a primeira parte, e passamos agora para a fluidoterapia, que são os passes. Para quem quiser receber os passes, aguardem nos seus lugares, que serão chamados. Vamos dar preferência aos pais que têm as crianças na evangelização. Que assim seja.